Fora do corpo. Obra sobre projeção. Robert Bruce. Esta versão foi completamente reescrita e atualizada, com pensamento em todas as questões e comentários recebidos desde sua primeira postagem. Eu tentei, aplicando minha experiência como projector e místico, resolver alguns dos problemas básicos que as pessoas têm com a projeção. Este se tornou um trabalho interativo graças a todo o retorno construtivo e experimentação que ele inspirou na internet. Existem certos aspectos da dimensão astral e do processo de projeção que são muito complicados. Muito dele é mal entendido e ele pode ser muito confuso às vezes. Esta série de artigos tenta esclarecer um pouco o assunto e, esperançosamente, explicar bem do que se trata. As teorias e conclusões nesta obra são largamente baseadas na minha própria experiência de projeção. É objetivo desta obra desenvolver um entendimento maior e novo, técnicas de projeção mais simples e mais eficientes. As ideias, teorias e técnicas discutidas aqui estão constantemente sob desenvolvimento e estão sujeitas a modificação conforme novas descobertas e pontos de vista forem esclarecidos. O que é a dimensão astral? O astral é a dimensão mais próxima da física. Ela envolve e permeia o mundo como uma enorme rede mental, absorvendo e guardando todos os pensamentos. Seu conteúdo é criado pela consciência coletiva da mente do mundo. Ela contém todos os pensamentos, lembranças, fantasias e sonhos de toda coisa viva no mundo. Nela, as leis da atração simpática, ou igual atrai igual, faz com que este oceano de substância mental se estratifique e estabeleça camadas ou níveis. Esses níveis de pensamento são mais comumente chamados de planos astrais, mundos astrais, subplanos astrais ou domínios astrais. A dimensão astral é composta de matéria astral e é habilmente descrita como substância mental. Ela é extremamente sensível ao pensamento e pode ser moldada em qualquer forma ou aspecto. Estas criações são tão perfeitas que são indistinguíveis da realidade. A melhor maneira de explicar isto, substância mental, é fazer uma comparação entre a matéria astral e um filme fotográfico não exposto. Quando este filme é exposto à luz, enfocado pelas lentes da câmera, uma imagem perfeita da realidade é instantaneamente formada no filme pela reação química do filme com a luz. Quando a matéria astral é exposta ao pensamento, enfocada pelas lentes da mente, uma imagem perfeita da realidade é imediatamente formada de substância mental astral pela reação da matéria astral com o pensamento. A complexidade e a durabilidade de qualquer criação na dimensão astral depende grandemente da força da mente realizando a criação. Sonhos. É assim que o subconsciente cria os sonhos. Sintonizando na dimensão astral durante o sono, ele pode criar qualquer cenário que desejar. Esta é a maneira do subconsciente resolver problemas e se comunicar com a mente consciente. Ele cria uma série de cenários complexos em forma de pensamento e projeta-os na substância mental da dimensão astral, onde eles se tornam sólidos. A mente consciente então vive e experimenta estes cenários criados no estado de sonho. De forma que é como um projector de cinema, subconsciente, projetando em uma tela de cinema, dimensão astral. Formas pensamento. Qualquer objeto novo no mundo real é assimilado na dimensão astral durante um período de tempo. Uma representação dele em forma de pensamento primeiro cresce, surge, na parte mais baixa do astral, próxima à dimensão física, se tornando mais e mais permanente conforme o tempo passa. Como com todas as formas de pensamento, quanto maior a atenção dada a ela, mais rápido ela cresce. Quanto mais alto na dimensão astral, ou quanto mais distante da dimensão física, menos formas de pensamento, do mundo físico, como nós conhecemos, são encontradas.
coisas físicas têm que se embeber, permanecer nela por um tempo muito grande antes que elas tomem forma e sejam encontradas no astral superior. Você já tentou andar por uma casa estranha no escuro? Você esbarra em tudo, certo? Mas conforme você se torna familiar com ela, entretanto, uma imagem mental de seus contornos se forma em sua mente, e você consegue encontrar. 5. Melhora o caminho. Quanto mais tempo você passa nessa casa, mais forte essa imagem mental se torna. Isto é similar a como as coisas são assimiladas e crescem, como formas de pensamento, em outras dimensões. A geração de formas de pensamento no astral também funciona ao contrário. Se um objeto físico existe há muito tempo, ele terá desenvolvido uma impressão duradoura de sua forma de pensamento no astral. Após o objeto ser destruído ou removido, sua forma de pensamento continua a existir, durante algum tempo. Você pode, por exemplo, no astral, encontrar móveis que você não tem mais em sua casa, confundidos com aqueles que você ainda possui. Isto é causado pelas formas de pensamento decadentes, que estão desaparecendo, de coisas velhas, que pertenciam à casa anteriormente, mas que ainda estão lá, anos após os originais terem ido. Formas de pensamento antigas não seguem o seu equivalente físico quando eles mudam de lugar. As novas começam a crescer no astral onde quer que estejam, enquanto as antigas desaparecem lentamente. Quanto mais tempo alguma coisa estiver num lugar, mais forte a forma de pensamento irá se tornar naquele lugar. Isto também se aplica a construções, prédios, etc., estruturas e características geológicas. Você pode fazer uma projeção em um parque e encontrar uma casa, ponte, colina, etc., que você sabe definitivamente que não está lá. Estas podem ter existido há tempos atrás. Quanto mais alto você vai no astral, mais antigas as formas de pensamento são, ou mais para trás no tempo geológico você parece estar. A taxa de crescimento de uma forma de pensamento depende largamente da quantidade de atenção dada a ela. Por exemplo, um quadro famoso, amado, visto e altamente pensado por milhões, terá uma forma de pensamento muito mais forte que aquele quadro comum que fica no quarto de alguém e é visto apenas por poucos. O número de formas de pensamento que você encontra no astral também depende de quão próximo você está da dimensão física. Se você estiver muito próximo, como em uma projeção em tempo real ou experiência fora do corpo, muito poucas formas de pensamento, se quaisquer, serão encontradas. Em uma experiência fora do corpo em tempo real, você não está exatamente na dimensão astral, mas existindo como uma forma astral em uma zona intermediária entre as dimensões física e astral. Visão astral. No corpo físico nós temos 220 graus de visão, isto é, nós podemos ver apenas em frente a nós, mas não atrás, para cima e para baixo ao mesmo tempo. No corpo astral nós temos mais que 360 graus de visão e podemos enxergar em todos os lados de uma vez. Esta é a visão esférica. Durante a projeção, o hábito nos força a prestar atenção a uma direção apenas, onde nós achamos que a parte frontal da nossa visão está. Entretanto, a visão de trás, de cima, de baixo, da esquerda e da direita continuam lá, e são vistas todas de uma vez, mas elas não conseguem ser assimiladas pela mente, todas de uma vez. Porque isto vai contra o hábito de muito tempo da visão frontal da mente. A visão esférica é como ser um enorme olho multifacetado que pode enxergar em todas as direções, para cima, para baixo, à esquerda, à direita, em frente, atrás, mas todas ao mesmo tempo. No corpo astral você não tem órgãos físicos, por exemplo, olhos. Você é um ponto de consciência não físico flutuando no espaço.
você também não é afetado pela gravidade e outras leis da física. Nesse estado não há para cima ou para baixo, para trás ou para frente, esquerda ou direita. É apenas o hábito de muito tempo que tenta forçar esta perspectiva em você durante a projeção. É importante entender a visão esférica, se você quiser operar competentemente no astral. É assim especialmente quando você faz projeção em tempo real, próximo à dimensão física. A visão esférica irá frequentemente fazer com que você pense que está em uma dimensão de espelhos, ou em uma cópia invertida da realidade. Isto significa que sua casa, por exemplo, irá parecer estar invertida, de trás para frente. Isto é devido a você perder o seu ponto de vista natural durante a projeção. Em algum ponto durante a projeção, você se desorientou e tomou um ponto de vista diferente do normal. Exemplo, você se virou, de lado, ou de cabeça para baixo sem pensar, perceber. Isto inverte o seu ponto de vista natural de esquerda a direita, para cima e para baixo. Consequentemente, isto engana o seu subconsciente e faz com que ele inverta o local que você está de forma que a sua mente consciente possa funcionar adequadamente. Devido a você não ter um corpo físico no astral, se você quiser olhar para trás, você não tem que se virar, ou fazer qualquer movimento. Você simplesmente muda seu ponto de vista para trás. Isto, quando feito sem se mover, cria o efeito da imagem no espelho, de forma que é como olhar num espelho para enxergar trás. O diagrama abaixo ilustra essa inversão de ponto de vista sem se virar. Perceba que esquerda e direita não mudam. Direita, direita. Esquerda, esquerda. Exemplo, se o ponto de vista A se torna o ponto de vista B, sem se virar, então a esquerda e a direita não estão invertidas. Então o subconsciente usa seu poder criativo para corrigir a visão invertendo-a, ou partes dela. Isto é mais 6. Fácil e causa menos problemas para a mente consciente do que se ela tivesse que tentar e aceitar uma inversão de esquerda e direita. Um efeito similar pode ser obtido deitando-se e olhando sobre a sua cabeça, ou ficando em pé e tentando descobrir os lados esquerdo e direito das coisas. Cria-se ligeira confusão em seu sentido de esquerda e direita. Exemplo, você tem que calcular conscientemente qual é a esquerda e qual é a direita de sua posição invertida. Esta ligeira confusão é o suficiente para enganar o seu subconsciente e fazê-lo criar algo mais fácil de ser aceite. Sua mente é incapaz de assimilar esta inversão e assim lhe dá uma nova perspectiva de acordo com o que ela acha que é esquerda ou direita no momento. Uma vez que você percebe conscientemente essa anomalia, é tarde demais para inverti-la. A mente não aceita uma mudança consciente de esquerda e direita. Se você entender a visão esférica, entretanto, e acontecer dela ficar invertida em algum momento durante a projeção, isso não é mais um problema. Você pode levar isso em conta e agir normalmente, ao invés de pensar que você está perdendo seu tempo em alguma dimensão estranha de espelhos. Exemplo, se você tinha planos de fazer algo no astral, você ainda pode fazê-lo. Tudo o que você quer fazer é tomar suas coordenadas de esquerda e direita da construção ou estrutura à sua volta, e ignorar completamente o seu próprio senso de esquerda e direita. Tudo o que você vê enquanto está na dimensão astral é percebido diretamente pela mente. É algo simples para o subconsciente inverter ou girar toda, ou mesmo uma parte da sua percepção consciente da realidade durante a projeção. Nota: essa inversão de ponto de vista pode acontecer muitas vezes durante uma projeção em tempo real. O poder da visualização criativa. O subconsciente tem recursos vastamente maiores de visualização do que a mente consciente. É como comparar um supercomputador a uma calculadora infantil.
na dimensão astral, durante qualquer projeção consciente ou sonho lúcido, onde a mente consciente está alerta, essa diferença pode causar grande confusão. O subconsciente trabalha todo o tempo durante qualquer projeção. Todo o seu poder criativo está preparado para se manifestar, para criar, e assim o fará na primeira oportunidade. Essa diferença no poder criativo, combinada com o hábito de muito tempo da visão frontal, é a causa do efeito Alice no País das Maravilhas. Deixe-me explicar. Considere todos esses factos. 1. O incrível poder criativo do subconsciente. 2. Os fracos poderes criativos da mente consciente. 3. A sensibilidade da matéria astral ao pensamento. 4. A visão esférica. 5. As inversões de esquerda e direita. E você tem uma receita para a confusão total. O efeito Alice no País das Maravilhas. Você projeta o seu corpo astral e olha em volta no seu quarto. Tudo parece estar normal, mas subitamente, você percebe, a porta está na parede errada. Enquanto você olhava em volta, você viu a porta com a visão de trás, confundindo a sua perspectiva mental natural de esquerda e direita. A mente não consegue assimilar isto porque a sua perspectiva frontal, e a posição dos móveis, quadros, janelas, etc. estão normais. Mas sua visão de trás está invertida. Isso engana o subconsciente e faz com que ele crie uma porta onde ele pensa que ela deveria estar. Quando você olha para essa porta, ela parece real, embora você saiba que ela está no lugar errado. Uma vez que ela tenha sido criada, ela não será desfeita, porque isso seria inaceitável para sua mente consciente. Motivo: portas sólidas normalmente não têm o hábito de desaparecer diante de seus olhos. Quando você se vira para onde a porta deveria estar realmente, você irá, usualmente, encontrar a porta lá como de costume. Agora você pode ter duas, ou mais, portas onde deveria haver apenas uma. Se você atravessar a porta real, você encontrará o resto da casa como ela deve ser realmente. Mas, se você atravessar a porta falsa, a mente sabe que ela é falsa, e não irá aceitar que ela leve a uma parte normal de sua casa que ela sabe que possivelmente não está lá. Então, se você abrir esta porta, você encontrará outra coisa. Geralmente é um corredor ou passagem, que sua casa não tem, levando a outras partes que sua casa também não tem. Daí em diante, se você atravessar essa porta, você está no País das Maravilhas, onde tudo é possível, apenas não muito plausível. O que você está fazendo de facto, é entrando na dimensão astral via criação descontrolada, através da porta que você não tinha, mas agora tem. Uma vez que o subconsciente comece a criar assim, ele continua criando a uma taxa geométrica. É necessário, para a mente consciente, que ela assimile a situação anormal em que se encontra. Em algum estágio, nesse processo criativo, o subconsciente perde completamente o controle e começa a sintonizar com 7. Outras partes do astral. Nesse ponto da projeção, toda semelhança da realidade é perdida e você desaparece para dentro da verdadeira dimensão astral. Existem muitas maneiras em que esse efeito Alice pode ocorrer durante uma projeção. O exemplo acima é apenas uma variação. Foi percebido, por muitos que fazem projeção, que às vezes durante a projeção eles parecem perder o controle dela. Objetos aparecem, desaparecem, e, geralmente tudo fica um pouco estranho. Isto é devido, basicamente, à vasta habilidade criativa do subconsciente se manifestando. Ele começa a fazer e desfazer coisas, e a sintonizar com outras áreas do astral, tornando tudo mais difícil para a pobre pessoa. Para evitar o problema acima, concentre-se no que está fazendo enquanto está fazendo projeção e não deixe a sua mente vagar.
O problema da inversão da visão pode ser minimizado se você se concentrar na sua perspectiva frontal durante a projeção. Exemplo, enfoque uma direção de cada vez. Quando se virar, siga o quarto com a visão e não deixe que ela mude de uma perspectiva para outra. O astral não é um bom lugar para relaxar se você tiver planos sérios. O grande poder criativo do subconsciente pode, entretanto, ser utilizado. É uma ferramenta extremamente valiosa se você souber como usá-lo. Eu irei detalhar maneiras de fazer isso na terceira parte desta série, sob o título Projeção em Realidade Virtual, onde eu descreverei como criar seu próprio domínio astral pessoal. Mãos que se derretem. Quando você projeta o corpo astral próximo ao mundo físico, você não tem um corpo como tal. Mas, a mente não consegue aceitar isso e então fornece uma forma de pensamento feita de matéria etérea. Se você tentar olhar para o seu corpo, digamos para suas mãos, você descobrirá que elas começam a derreter rapidamente. Elas parecem pálidas e estranhas, e em alguns segundos seus dedos começam a derreter como gelo sob uma tocha de fogo. Eles encurtam e se transformam em tocos pálidos, então o resto de sua mão e braço começam a derreter também. Esse efeito de derretimento parece acontecer apenas quando você deliberadamente tenta e observa uma parte do corpo ou conscientemente cria algo. Olhar deliberadamente uma parte do corpo astral dessa forma, usa a mente consciente, a qual, tendo poucos poderes criativos, não consegue manter as formas complexas juntas por muito tempo e é isso o que causa o efeito de derretimento. Se acontecer de você perceber partes de seu corpo, de passagem, rapidamente, durante a projeção, este efeito de derretimento não será visto. Objetos criados em forma de pensamento. Você pode usar a sua mente consciente para criar objetos enquanto faz projeção. A duração desses objetos, criados em forma de pensamento, depende da força de sua habilidade de visualização criativa. Também depende de quanto tempo e esforço você põe em uma criação. O mesmo fenômeno de derretimento ocorre com qualquer criação consciente feita na dimensão astral. Se você criar, por exemplo, uma espada, ela aparecerá na sua mão exatamente como imaginá-la, durante um curto período de tempo, e então derreterá igual aconteceu com a mão. Se você se concentrar nela você pode manter sua forma, mas logo que a sua concentração vagar, o mesmo ocorrerá com a criação. Isso é idêntico a qualquer outra visualização que você faz no mundo real. É difícil, e você tem que se concentrar para manter a visualização no olho de sua mente. Uma vez que a sua concentração disperse, o mesmo acontece com a imagem visualizada. Isso ilustra a grande diferença entre os poderes criativos da mente consciente e do subconsciente. Para fazer um objeto em forma de pensamento duradouro, você tem que enganar o subconsciente para que ele o crie para você. Eu irei tratar desse assunto com maior profundidade mais tarde nesta série. Como a projeção acontece? Durante o sono, o corpo energético, também conhecido como corpo etéreo ou revestimento vital, é colocado em carga. Ele expande e se abre a fim de acumular e armazenar energia. O corpo energético pode, normalmente, fazer isso apenas em seu estado expandido durante o sono. Uma vez expandido, os chakras emanam energia, na forma de matéria etérea, no corpo energético. Durante esse processo de recarga, o corpo astral se separa e sintoniza-se na dimensão astral onde ele pode criar e experimentar sonhos. Se esta separação é feita conscientemente, ou se você fica consciente após ela, você pode ter algum controle sobre ela. Então ela se torna uma experiência fora do corpo, projeção astral ou sonho lúcido. As principais diferenças entre uma experiência fora do corpo, projeção astral e um sonho lúcido são:
A experiência fora do corpo. 8. A experiência fora do corpo é uma projeção em tempo real próxima ao mundo físico. Essa frequentemente ocorre como parte de uma experiência de quase morte. É quando a pessoa é retirada de seu corpo por causa de algum tipo de trauma severo, exemplo, um acidente de carro, cirurgia, ataque cardíaco, ou nascimento de uma criança, etc. Aqueles que têm essa experiência ficam cientes das coisas que acontecem no mundo real, em tempo real, tais como conversas e eventos ocorridos ao redor de ou próximo a seus corpos físicos. Em muitos casos, esses eventos e conversas são precisamente relatados pelas pessoas após terem retornado a seus corpos. Nota: a experiência fora do corpo é ligeiramente diferente da projeção astral ou sonho lúcido devido a seu aspecto objetivo de tempo real. Isto é causado pelo corpo astral contendo uma grande quantidade de matéria etérea, o que o mantém próximo ao mundo físico. Existem duas causas principais da experiência fora do corpo em tempo real. O corpo da pessoa está próximo da morte, ou pensa que está, o que faz com que uma grande quantidade de matéria etérea seja canalizada para dentro do corpo astral na preparação para o processo de morte. A pessoa possui chakras ativos que estão fazendo algo similar, canalizando matéria etérea para dentro do corpo astral. Ter chakras ativos pode ser uma habilidade natural, ou ela pode ser desenvolvida com treinamento. Nota: você pode fazer projeção conscientemente, e ter uma experiência fora do corpo em tempo real, se matéria etérea suficiente for gerada pelos chakras. Em uma projeção em tempo real, a realidade é percebida como objetiva, real, e o tempo é normal, tempo real. Tecnicamente, quando você faz projeção dentro do mundo físico em tempo real, como em uma experiência fora do corpo, ela ocorre realmente dentro da área limiar da zona intermediária, entre as dimensões física e astral. Se o corpo astral contiver suficiente matéria etérea, ele pode existir apenas ligeiramente fora de fase da realidade. Isso significa que a projeção em tempo real é tão próxima da dimensão física que é indistinguível dela. Nota: eu verifiquei isto várias vezes, fazendo projeção em tempo real, durante o dia, observando minha área local, notando obras em estradas, acidentes, incidentes, etc. E então checando a autenticidade de minhas descobertas após isso. Existem fortes barreiras naturais à projeção consciente em tempo real, a experiência fora do corpo, no mundo físico. A quantidade da matéria etérea produzida e canalizada para o corpo astral é uma delas. Ela limita a duração de qualquer projeção em tempo real ao grau de controle e desenvolvimento do chakra. A projeção astral é quando o corpo astral é projetado dentro da dimensão astral, onde as coisas são bastante diferentes do mundo real. O tempo é distorcido e estendido, exemplo. 1 hora no astral pode ser como poucos minutos na dimensão física, dependendo de que parte do astral você esteja. A realidade é fluida e imodificável. O sonho lúcido é quando as pessoas ficam totalmente conscientes de que estão sonhando durante um sonho. Daí, ou elas exercem algum tipo de controle consciente sobre o curso dos eventos, ou elas convertem a experiência em uma projeção astral. O sonho lúcido é mais parecido com uma projeção astral do que como uma experiência fora do corpo, já que o tempo e a realidade são distorcidos. Projeção astral ou sonho lúcido. Muitos daqueles que fazem projeção astral perdem consciência antes que façam uma saída consciente de seus corpos e retornam à consciência na dimensão astral. Vocês ficam conscientes após a verdadeira separação do corpo físico e geralmente já estão na dimensão astral.
Se vocês perdem a saída consciente de seus corpos, vocês estão tecnicamente tendo um sonho lúcido, não uma projeção astral, porque ficaram conscientes após a separação. Todos os três tipos de projeção são estreitamente relacionados. Motivo: todos eles envolvem a separação do corpo astral do físico e a experimentação de uma realidade. Começando. Após o corpo físico ter adormecido, o corpo astral sempre se projeta dentro do mundo físico. Uma vez que o corpo energético tenha expandido, o corpo astral flutua livre e paira logo acima do corpo físico, mas dentro do campo de influência do corpo energético expandido. Dentro desse campo, conhecido como faixa de atividade do cordão, o corpo astral é mantido próximo a um mundo físico, já que se encontra dentro de um campo de matéria etérea. 9. Durante uma projeção astral consciente pode parecer como se você estivesse fazendo projeção diretamente dentro de um plano astral. Mas sempre há uma fase intermediária no início, quando você está existindo como uma forma astral próxima à dimensão física. Esta parte em tempo real de qualquer projeção pode ser perdida se você perder a consciência no momento da projeção. A área em volta do corpo, dentro da faixa de atividade do cordão, é preenchida com matéria etérea e dentro desse campo o corpo astral é mantido em tempo real próximo à dimensão física. Matéria etérea. Matéria etérea é a verdadeira substância da força da vida gerada por todas as coisas vivas por simplesmente estarem vivas. É uma substância intermediária entre matéria física e matéria astral, parte física e parte astral. Essa matéria etérea possui peso verdadeiro. Trata-se de uma substância muito refinada entre matéria e energia e é similar ao seu primo mais grosseiro, o ectoplasma. Houveram estudos científicos realizados sobre esse fenômeno. Pessoas à beira da morte em hospitais tiveram suas camas colocadas em balanças delicadas momentos antes da morte e foram ligadas aos monitores EEG. Em todos os casos, no momento exato da morte, uma súbita perda de peso de aproximadamente 1/4 de onça, uma onça igual 28,7 g, é observada. Isto é causado pela grande quantidade de matéria etérea sendo transferida para dentro do corpo astral no momento da morte física. Isso é idêntico à transferência repentina de matéria etérea para dentro do corpo astral durante uma experiência de quase morte, onde o corpo acredita que está morrendo. Essa súbita e massiva transferência de matéria etérea é o início do processo de morte. Ectoplasma. O ectoplasma tem sido estudado da mesma forma. Médiums de materialização foram colocados em balanças delicadas e então pediu-se que produzissem ectoplasma em outro conjunto de balanças precisas. Notou-se que esses médiums perderam peso exatamente na mesma proporção em que o ectoplasma pesado ganhou peso. Quando o médium reabsorveu o ectoplasma, essa transferência de peso foi revertida. O ectoplasma é produzido pelos chakras. Eles convertem parte da massa do corpo dos médiums em outra substância, o ectoplasma. Manifestação interdimensional. Qualquer entidade não física ou desencarnada, incluindo o corpo astral, a fim de funcionar, permanecer, em tempo real, próximo à dimensão física, deve conter matéria etérea. Sem matéria etérea, entidades não físicas voltam para sua dimensão de origem. Matéria etérea pode ser obtida apenas de habitantes vivos do mundo físico. Fluxo de energia. O famoso cordão de prata faz mais do que apenas unir dois corpos. Ele é um verdadeiro cordão umbilical, transmitindo informações e energia entre os corpos físico e súbito. Ele é visto por alguns que fazem projeção e não por outros. Às vezes ele é visto emanando do umbigo, às vezes da testa.
A área da qual o cordão é visto emanar pode depender da atividade do chakra. Aquele que for o chakra mais forte, mais ativo, poderia ter controle sobre o fluxo de energia para os corpos sutis. Há também o sistema de crença da pessoa, que deve ser considerado, e o poder criativo do subconsciente. Geralmente o cordão parecerá estar onde quer que você acredite que ele estará, cortesia do subconsciente. Uma vez que o corpo astral entre na dimensão astral, ele deve possuir um bom suprimento de energia astral dos chakras a fim de interagir fortemente com aquela dimensão. Memória astral clara depende muito da quantidade de energia disponível. Como a dimensão astral é o domínio natural do corpo astral, ele não desaparecerá dela devido à falta de energia. Como no mundo real, se uma pessoa não tem comido ou dormido por alguns dias, ela não se dissolve para outra dimensão. Ela apenas fica fraca e indiferente, devido ao cansaço, e não interage fortemente com o mundo físico. Conclusão: a mente astral deve ter energia suficiente para dar-se lembranças fortes e vívidas. Essas lembranças astrais devem ser fortes o suficiente para fazer uma dobra de bom tamanho no cérebro físico, de forma que a mente física possa relembrar-se delas quando acordar. Exemplo: se você não dormir por alguns dias, você estará cansado, desatento e a sua interação com a realidade será fraca e vaga. Se você assistir um filme nesse estado cansado, você irá reter pouca lembrança dele. Após isso, você pode lembrar-se apenas de fragmentos dele e sua lembrança dele será uma vaga nódoa. Se, entretanto, você assistir um filme quando estiver bem descansado, resfriado e cheio de energia, é diferente. Você guarda tudo sobre o filme e aprecia-o. Sua lembrança dele será clara como cristal. Isso é similar ao que acontece após uma jornada astral com pouca energia. O corpo astral carece de energia e assim não tem impressões claras o suficiente de sua jornada. Isso faz com que ele falhe ao fazer suas lembranças as lembranças dominantes quando ele volta ao corpo físico. Como eu afirmei antes, devem haver lembranças fortes e vívidas, para que se faça uma dobra no cérebro físico para permitir que a experiência seja relembrada. 10. O uso dos chakras. Desenvolver plenamente os chakras e aprender como controlá-los pode levar muitos anos, dependendo da habilidade natural. Isso não irá, entretanto, impedir que você os use de uma forma muito básica, para melhorar suas experiências fora do corpo e sonhos lúcidos, em um estágio bem inicial em seu desenvolvimento. Aumentar e estimular os chakras é muito fácil de fazer. Essa energia aumentada irá automaticamente fluir dentro de seu corpo astral, antes e durante a projeção. Aprendendo a aumentar a energia e a controlar o fluxo de força através dos chakras, a natureza de seus sonhos, sonhos lúcidos ou experiências fora do corpo irá mudar. Elas se tornarão experiências vividas e inesquecíveis. Isso, de certa forma, lhe dá uma segunda vida, cheia de experiências ricas com as quais você pode aprender, crescer e aproveitar. Níveis mais elevados e suas zonas intermediárias. Os nomes comumente aceitos para os 7 níveis conhecidos de existência, do inferior ao superior, são físico, astral, mental, búdico, átmico, anupadaka e adi. Esses planos superiores são similares, em estrutura, à dimensão astral, mas em um nível muito mais alto de consciência e são completamente separados dela. No meio dos diferentes níveis estão áreas transitórias ou intermediárias, às vezes chamadas de subplanos inferiores. Uma boa analogia para as diferentes dimensões e suas áreas intermediárias é a atmosfera terrestre. Se o ar na atmosfera da Terra fosse a dimensão astral, a estratosfera seria a zona intermediária e o vácuo do espaço seria a dimensão mental.
você pode voar na atmosfera terrestre em um avião normal/corpo astral. Um avião a jato muito poderoso é necessário para te levar para dentro da estratosfera, mas você necessita de uma nave espacial/corpo mental para viajar através do espaço. Isso explica por que um corpo súbito diferente é necessário para viajar para dentro desses diferentes níveis de existência. O corpo astral pode entrar nas zonas intermediárias, ou subplanos, das dimensões acima e abaixo da dimensão astral, se ele contiver o tipo correto de energia. Exemplo: para existir na área intermediária entre os níveis físico/astral, em tempo real, o corpo astral deve conter energia etérea. Para existir na zona intermediária entre os níveis astral/mental, ele deve conter energia mental. Projeção em níveis elevados. Com controle suficiente sobre os chakras, a energia para esses níveis superiores pode ser produzida. A produção de um tipo específico de energia irá aumentar a consciência para aquele nível e energizará o corpo súbito. Isso é usualmente feito pela meditação consciente elevada e pelo trabalho energético avançado nos chakras. A consciência pode, então, experimentar aquele nível de existência. Se energia suficiente estiver disponível, e as condições forem corretas, o meditador pode projetar aquele corpo súbito específico dentro de sua dimensão natural. Dependendo da competência e habilidade natural do operador, se um corpo elevado é energizado e projetado dessa forma, usualmente, são os inferiores. O corpo astral contém dentro dele todos os outros corpos súbitos e pode, durante uma projeção, projetar o corpo mental dentro da dimensão mental e assim em diante. Isso às vezes lhe dará múltiplos conjuntos de lembranças de uma projeção. A regra geral é o corpo súbito que contiver a maior quantidade de energia, terá as lembranças mais fortes. Essas lembranças dominantes serão aquelas retidas pela mente física após seu retorno ao estado de alerta. Fazer projeção conscientemente dentro de níveis mais altos que a dimensão astral exige um grande nível de competência. Você precisa ser hábil no aumento de ambas as consciências e no controle dos chakras, mas isso é fazível. Eu, até agora, fiz projeção dentro dos níveis astral, mental, búdico e átmico. Acredita-se que é possível para um ser humano fazer projeção somente nos níveis astral, mental e búdico, que é impossível fazer projeção nos níveis mais elevados Anupadaka e Adi. Essas dimensões foram nomeadas, e são descritas, então alguém deve ter estado lá ou elas seriam desconhecidas. Se você compreender a verdadeira natureza da mente, você descobrirá que não existem limites. Também já foi dito que a barreira do som nunca seria quebrada. A propósito, essas dimensões não têm cartazes nelas dizendo: "Bem-vindo à dimensão astral" ou dimensão mental, cuidado com a cabeça. Então eu irei descrever os níveis superiores em que estive, usando os nomes comumente aceites. A dimensão astral. Este é um mundo confuso como Alice encontrou no País das Maravilhas. Tudo parece objetivo, real, mas é modificável e fluido. Tudo e qualquer coisa pode ser encontrada lá, da base, níveis grosseiros cheios de energia sexual, a bonitos. 11. Serenos lugares, cheios de harmonia espiritual. O tempo é distorcido e estendido lá. Uma hora no astral pode parecer como apenas poucos minutos aqui na dimensão física. Comparada ao mundo físico, ela está em uma vibração muito mais alta. É como reproduzir uma fita de vídeo com 20 vezes a velocidade normal, embora isto não seja aparente quando você está lá. Se movimentar entre os níveis de sonho astral é usualmente uma questão de acerto e erro para a maioria daqueles que fazem projeção. É necessária muita experiência para fazer jornadas astrais planejadas em realidades específicas.
Existem um número infinito de realidades, planos, domínios e níveis de sonho nessa dimensão. Como eu afirmei anteriormente, elas se estratificam e se definem como camadas de pensamento relacionado. Durante o sono, ou em um sonho lúcido, o subconsciente usualmente cria uma especialmente para você, seu próprio teatro pessoal de sonhos. Quando você fica consciente durante um sonho, você exerce controle sobre ele. Esse controle é exercido pelo poderoso subconsciente. Sem a sua poderosa influência controladora, seu domínio pessoal criado irá mudar. Você irá começar a sintonizar dentro de outras partes simpáticas do astral, a realidade na qual você está irá se misturar com outras realidades e tomará aspectos diferentes. Em uma projeção consciente, dentro da dimensão astral, você pode sintonizar-se dentro de qualquer parte dela e viajar por realidades diversas, outros níveis de sonho, ou numa mistura de muitos. Existem várias técnicas para isso, mas todas elas envolvem alguma forma de desorientar o subconsciente, enganando para que ele mova para dentro de uma realidade astral diferente. Alguns que fazem projeção olham para suas mãos e as observam derreter. Outros giram, causando inversões de esquerda e direita. Todos esses métodos desorientam a mente e enganam o subconsciente a fim de que ele se sintonize em outra parte do astral. É muito difícil descrever como se movimentar entre os níveis. Você realmente tem que aprender fazendo, pela tentativa e erro. Você tem que aprender como usar e controlar o subconsciente, e como enganá-lo para obter um resultado específico. Projeção em realidade virtual. Aqui está um método simples e confiável, que eu desenvolvi, para criar o seu próprio domínio pessoal. Consiga um pôster de uma cena agradável, algo brilhante e ensolarado. Quanto maior melhor, mas um pôster em tamanho comum servirá. Pendure-o na parede do cômodo no qual você vai fazer a projeção, ou em outro local próximo. Consiga um pequeno holofote e prepare-o de forma que o pôster fique iluminado. Quando a luz principal estiver apagada, um abate ou direcional de cabeceira servirá. Coloque a luz, em cima ou embaixo, de forma que a luz se espalhe sobre ele dando um efeito difuso, iluminando um pouco como uma tela de cinema. Entrando no seu reino pessoal. Quando fizer a projeção, vá em direção ao pôster, mantendo a sua mente vazia. Não pense no que está fazendo, apenas contemple-o e mova-se em direção a ele. Conforme você se aproximar dele desta forma, o seu subconsciente será enganado para que crie um domínio astral exatamente como o pôster. Apenas mova-se para cima e para dentro do pôster. É como dar um passo para um outro mundo. Tudo nesse mundo será exatamente como no pôster. Ele parecerá ser um mundo tridimensional normal, uma cópia exata, indistinguível da realidade. Para personificar este mundo, recorte e cole pequenas fotos de coisas, ou pessoas, que você quer encontrar nesse mundo com você quando entrar nele. Não cole simplesmente uma foto inteira no pôster. Pegue uma tesoura e recorte em volta do objeto, ou pessoa. Tente e encontre fotos que estejam aproximadamente na mesma escala do pôster. Se você recortar uma foto de alguém, vivo ou morto, seu subconsciente criará uma forma de pensamento deste alguém, e ele estará lá esperando por você. Esta pode ser uma forma excelente de comunicar-se com aqueles que faleceram. Comunicação de espíritos. Eu tenho uma teoria: o subconsciente cria essa representação em forma de pensamento de uma pessoa. Essa representação pode ser animada pela perfeita e detalhada memória do subconsciente. Mas, se houver amor lá, entre aquele que faz a projeção e essa pessoa criada, o espírito desta pessoa morta será atraído para esse cenário e usará esta oportunidade para se comunicar, animando a imagem criada de seu antigo corpo.
Os registros akáshicos. Estes são encontrados na zona intermediária entre os mundos astral e mental, parcialmente astral e parcialmente mental, e, de certa forma, interpenetrando todos os níveis. Eles são um registro de todo pensamento e evento que já ocorreu, como um enorme e infinito livro ilustrado de história mental. Os registros akáshicos também contêm probabilidades que brotam e que são criadas por acontecimentos, ações e pensamentos passados. Isso é como olhar para dentro do futuro. Para você mesmo fazer qualquer tipo de sentido dos registros akáshicos, ter alguma habilidade com a clarividência é definitivamente de muita ajuda. Se você mesmo se sintonizar com os registros akáshicos, você geralmente vê aqueles eventos com a maior quantidade de energia circundando-os. Guerras e desastres são os mais fáceis para ver por causa disso. A energia que os envolve fazem-nos sobressair sobre o restante, fazendo com que sejam mais fáceis de se ver. Se você olhar para dentro do futuro, as áreas de probabilidades, você entra dentro de um confuso redemoinho de simbolismos misturado com acontecimentos atuais. 12. Este simbolismo do futuro é causado pelos sistemas de crenças das principais religiões. Milhões de pessoas no mundo têm acreditado em alguma forma de profecia durante milhares de anos. Seja no livro das revelações da Bíblia ou nas profecias de Nostradamus. Essas profecias antigas estão todas profusamente imersas no simbolismo. Esse simbolismo afeta a maneira pela qual as pessoas pensavam e sonham sobre o futuro. Esse simbolismo, por sua vez, manifesta-se nos registros akáshicos como representações simbólicas de eventos futuros. O simbolismo é uma grande ajuda, faz com que as consultas aos registros akáshicos se tornem mais fáceis. Você pode utilizar o simbolismo akáshico com o índice. Por exemplo, a referência abaixo para os cães de guerra é facilmente compreendida como representando a guerra. O horrendo ceifeiro é um símbolo universal da morte e destruição. Portanto, se você está interessado nesse tipo de acontecimento futuro, você sintoniza dentro desse índice simbólico para a guerra, e depois navega através da categoria de guerras passadas e futuras. Além de ter alguma capacidade de clarividência, um conhecimento sobre história, geografia, simbolismo religioso, líderes mundiais de assuntos atuais e chefes de Estado é uma grande ajuda quando indexar acontecimentos presentes e futuros. Por exemplo, na visão de futuro que dou abaixo. Se eu soubesse quem era a conhecida pessoa que eu vi discursando para uma multidão, e tivesse reconhecido o país, eu poderia ter feito uma previsão precisa sobre os acontecimentos futuros, ao invés de ser um experto, depois do evento. Eu entrei no estado de consciência chamado de registros akáshicos. Lá estava eu imerso num amontoado de simbolismos. Eu estava vendo nas 4 dimensões ao mesmo tempo. Minha mente consciente não assimilou isso muito bem. Eu vi guerras, fomes, pragas, desastres, terremotos, vulcões em erupção, aviões se espatifando, assassinatos, etc. Era terrivelmente confuso e depressivo. Eu vi uma parte do simbolismo, o qual reconheci e sintonizei-me com ele, indexei-o. O ceifeiro horrendo segurando os cães de guerra, conforme descrito por vários profetas. Esses cães eram bestas amedrontadoras com olhos vermelhos e mandíbulas cheias de babá. Eles estavam sendo segurados por essa figura encapuçada, com um crânio maligno no lugar do rosto, carregando uma foice. Ele soltou esses cães enquanto eu observava, simbolizando uma guerra que estava por vir. Sintonizado dentro dessa cena, eu lá estava flutuando sobre tudo, podia sentir a luz do sol e o cheiro da cidade abaixo. Eu vi um homem de pé sobre um palanque armado, debaixo de 2 espadas cimitarras gigantescas.
Ele estava fazendo um discurso carismático para muitos milhares de pessoas. Uma das espadas transformou-se numa larga espada de um cristão das cruzadas. O homem era Saddam Hussein. A cena era em Bagdá, no monumento ao soldado desconhecido. Vi essa cena 6 meses antes do início da Guerra do Golfo. Eu não compreendi quem era Saddam Hussein, ou onde essa cena se passou, até que ela foi televisionada durante a Guerra do Golfo. Olhando através dos registros akáshicos é como folhear através de um álbum mental infinito de fotografias. Você é bombardeado por uma gama amedrontadora de visões e sons do passado, e futuros presentes e prováveis. Você precisa selecionar um desses registros de pensamentos, sintonizar dentro dele e entrar nele. Você então viverá através desse registro como se estivesse realmente lá, observando enquanto ele acontece. Consultando os registros akáshicos pode ser feito sozinho, se você tem a habilidade, mas geralmente isso é feito com a assistência de um ser avançado de um nível superior de existência. É como uma espécie de turismo telepaticamente guiado. Uma enorme quantidade de informações e de refugos é filtrada para você, e o registro selecionado, de acontecimentos passados ou de probabilidades futuras, lhe é apresentado pela clarividência, através de uma conexão telepática com o bibliotecário. Algumas pessoas declaram que já entraram nos registros akáshicos e que lá encontraram algo parecido com uma biblioteca, com livros verdadeiros. O passado, presente e futuro estavam registrados como textos nesses livros. Algumas pessoas até dizem que já leram um registro, depois entraram nele, e experienciaram o registro em primeira mão. Todas essas declarações são consistentes com os registros akáshicos. Essas são viagens guiadas e assistidas pelo bibliotecário, onde os registros akáshicos foram apresentados como algo familiar, fáceis de entender e fáceis de aceitar. A dimensão mental. Esta é uma dimensão espetacular. Rios de som iridescente, limitados por margens de arco-íris de luz pulsante. Pensamentos aparecem como padrões caleidoscópicos de som e luz. Você cruza campos de ideias sob um céu cristalino cintilante da inspiração. Se você entrar nesse mundo, não tente racionalizar ou entendê-lo, ou você pode enlouquecer, porque ele está além da compreensão humana. Apenas aceite tudo, siga o fluxo e aproveite. Essa dimensão é o que, eu acredito, os antigos vikings chamavam de a famosa ponte de arco-íris para dentro de Asgard. Realmente parece como se você estivesse subindo um arco-íris para algum mundo maravilhoso onde os deuses devem certamente habitar. Exista aqui em maravilhoso deslumbramento. Deixe a criança dentro de você brincar nessa terra mágica de maravilhas. Tudo parece real e sólido. O tempo é ainda mais distorcido aqui do que no astral e a realidade é caleidoscópica. 13. A dimensão búdica. Este é um mundo quente, abstracto, preenchido com paz absoluta e amor infinito. É uma dimensão de branco puro. Não há outra percepção sonora ou visual aqui além do branco brilhante e penetrante. Nessa dimensão você abandona muito rapidamente o pensamento consciente e a individualidade. Você não consegue pensar por muito tempo uma vez que entre aqui e não há necessidade ou desejo de fazer isso. Há um desejo irresistível lhe atraindo para uma tranquilidade silenciosa. É como estar imerso em uma penugem de puro algodão branco e quente. Nesse mundo você deixa de ser um indivíduo e se torna parte do todo. Você também deixa de ser homem ou mulher. De certa forma é como retornar ao útero materno. Você está envolvido, absorvido e assimilado pelo calor do amor infinito, pela compreensão, perdão e reconciliação. O tempo deixa de ter qualquer significado.
Se você entrar nesse mundo, você nunca, jamais, irá querer deixá-lo. Você não consegue deixá-lo até que seu corpo físico lhe chame e o traga de volta. Este é um local de cura e descanso para a alma. A dimensão átmica. Esta dimensão parece ser o mundo do espírito. Aqui, espíritos aguardam por aqueles que amarram durante sua vida na Terra. Esse é um feliz local de encontro. É o lugar onde a reunião de almas acontece. A luz nesse mundo é a mais pura, prata mais brilhante que o piscar de um arco de solda. É tão brilhante que parece impossível olhar para ela, mas ela é, por tudo isso, uma luz supremamente gentil, macia e calmante. É a luz do amor divino. As pessoas aqui aparecem como elas eram no mundo físico, mas na sua maior magnificência. Elas brilham extasiadamente, flamejantes com o amor mais brilhante, felicidade e alegria imaginável. A atmosfera é elétrica e vital.